Bem-vindo de volta ao programa. Hoje estamos recebendo o Tenente-Coronel Daniel Davis, veterano de combate em 4 missões e apresentador do popular canal do YouTube Daniel Davis Deep Dive. Obrigado, como sempre, por voltar ao programa. É sempre um prazer estar aqui, Glenn. Obrigado por me receber novamente. Então, Trump declarou vitória sobre o Irã e parece que ele pode estar planejando voltar para casa. No entanto, os iranianos não demonstram nenhuma indicação de que estejam prontos para que Trump basicamente declare vitória, volte para casa e encerre isso. Na sua visão, quais são agora os objetivos ou metas dos iranianos para encerrar esta guerra? Sim, pelo que posso perceber, o Irã tem 2 objetivos principais, e tudo mais gira em torno deles. O primeiro é sobreviver. Eles precisam continuar resistindo politicamente e manter viabilidade militar. Não precisam estar no mesmo nível dos Estados Unidos, nem ser capazes de derrotar os Estados Unidos militarmente. Só precisam continuar viáveis, o que significa manter algum nível de capacidade de mísseis e drones e continuar atacando alguns de nossos ativos na região ou ativos israelenses para permanecerem relevantes. Politicamente, eles precisam continuar sobrevivendo a essas tentativas de assassinato que continuam ocorrendo. Algumas tiveram sucesso e certamente virão outras. Portanto, eles precisam manter o controle político. Isso significa controle sobre suas forças armadas, a Guarda Revolucionária, a polícia e o exército regular. Enquanto eles mantiverem isso por um período prolongado, poderão viver para lutar outro dia. O tempo, na verdade, vai prejudicá-los, com certeza. Quanto mais isso durar, mais eles serão afetados. Mas se o tempo estiver do lado de alguém, está mais do lado do Irã do que dos Estados Unidos. Nós temos um senso de urgência muito maior do que os iranianos. Eles só precisam dizer, mesmo que isso dure meses, só precisamos continuar suportando. Mas os Estados Unidos estão em um cronograma muito mais apertado por causa do segundo problema que os iranianos têm, que é manter o Estreito de Hormuz fechado. Eles têm muitas maneiras de fazer isso. Não se trata apenas de minas marítimas, mísseis ou drones, mas também de alguns desses barcos rápidos e barcos drones que eles utilizam. Alguns dos submarinos deles, alguns dos torpedos subaquáticos, mísseis subaquáticos, como alguns chamam, eles têm muitos recursos diferentes, muitas coisas que podem usar para manter aquilo fechado. Quanto mais tempo mantiverem fechado, mais pressão será colocada sobre o governo Trump, porque o preço do petróleo ainda está em torno de $100. Mas se não abrir muito em breve, isso vai começar a subir novamente. Já foi de cerca de 67 para 97, acho pouco antes de entrarmos no ar. Então esse é um dado bem interessante, mas tem meio que se mantido nesse patamar por um tempo. Bem, essa tensão vai acabar se os esforços do presidente Trump para encerrar a guerra, ou então liberar o estreito, não tiverem sucesso. Porque essa economia, tanto dos Estados Unidos quanto de nossos aliados, vai começar a sofrer. E é aí que a pressão recai mais sobre Trump para um fim rápido do que sobre o lado iraniano. Porque eles basicamente têm que dizer, certo, vamos suportar todos esses mísseis com que vocês continuam nos atacando, todas essas pessoas que vocês continuam matando e assassinando. Só precisamos aguentar. E isso é um nível muito menor de algo a ceder, enquanto os Estados Unidos têm que dizer, vamos destruir o seu governo, vamos destruir a sua Guarda Revolucionária, destruímos efetivamente a maior parte da sua marinha. Embora, importante notar, não todos, na verdade, nem mesmo a maioria dos barcos que mais importam, que eram as lanchas rápidas e os drones. Então, na verdade, ainda não conseguimos esses, mas destruímos grande parte da frota de superfície e, claro, a força aérea deles, mas não a força de mísseis. Eliminamos muitos de seus lançadores e muitos de seus locais de lançamento. Mas eles têm muitos mais espalhados pelo país e claramente continuam sendo viáveis dessa forma. Portanto, é um processo de tentar fazer os iranianos capitularem enquanto se tenta encerrar o conflito no Estreito de Hormuz. E até agora, os Estados Unidos não tiveram sucesso em fazer isso.
Bem, quando você argumenta que o tempo está ao lado do Irã, acho que dá para entender. Os Estados Unidos começarão a enfrentar escassez de armas, problemas logísticos, suas bases enfraquecidas e, claro, os países do Golfo também ficariam cansados, assim como a economia, principalmente por causa da crise energética. Mas quais você vê como os desafios do lado não material? Ou seja, bem, eu não diria uma mudança de regime para Trump, mas ele vai enfrentar muitas dificuldades políticas em casa. Vi hoje que Joe Kent, que foi nomeado por Trump como diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, renunciou. Ele se referiu à guerra contra o Irã, dizendo que não havia uma ameaça imediata por parte do Irã, e basicamente culpou o lobby israelense por isso. Além disso, os aliados mais próximos dos Estados Unidos estão todos ficando de fora, sem querer participar desse plano de abrir o Estreito de Hormuz. Você acha que isso é significativo nos cálculos do Irã e que poderia contribuir para a derrocada política do presidente Trump? Bem, sim, isso faz parte dessa pressão de tempo, desse relógio. Estou dizendo que o tempo está mais do lado iraniano. Eles não têm nenhum desses problemas, pelo menos não dessa natureza, porque estão todos juntos nisso. Mesmo as pessoas que eram contra o regime, agora ou se esconderam ou estão realmente trabalhando juntas para fortalecê-lo, porque estão dizendo, olha, isso é contra a nação iraniana, não é apenas contra o governo no poder. Essa ideia de que Israel e os Estados Unidos estão tentando libertar os manifestantes e trazer a democracia, não acho que ninguém lá acredite nisso. Acho que eles veem isso como uma tentativa de destruir o Estado iraniano. E porque é nisso que eles acreditam, é com base nisso que estão agindo. Ou seja, eles não vão desmoronar, na verdade vão se unir, se reunir em torno da bandeira, como costumamos dizer. Trump, por outro lado, tem alguns grandes problemas. Quero dizer, ele não consegue reunir os aliados porque cada um deles disse: não vamos nos sacrificar enviando nossos navios para uma destruição quase certa tentando abrir alguma coisa. Todas aquelas coisas sobre as quais eu te falei, os recursos que os iranianos têm para manter o estreito fechado, não é algo que você vai resolver simplesmente enviando alguns navios de guerra. Na verdade, tudo o que você vai ser é um grande alvo para qualquer um dos inúmeros recursos que os iranianos têm. E eles têm vários, e são obviamente bastante letais, como já vimos. Vários navios já pegaram fogo, e ninguém quer ser o próximo. Vi o ex-vice-chefe do Estado-Maior da OTAN falando mais cedo hoje, ou talvez tenha sido ontem. Vi esta manhã, quando ele disse: olha, o que estão nos pedindo é o equivalente a reservar uma passagem no Titanic depois que ele já bateu em um iceberg. Ele está afundando. Ninguém vai embarcar nisso. Então todo mundo disse não. Isso coloca pressão sobre Trump. E claro, aí ele aparece hoje de manhã no Truth Social e diz: pois eu não preciso de vocês mesmo. Esqueçam. Somos a nação mais poderosa do planeta e nem queremos mais a ajuda de vocês. E claro, soa como uma criança mimada. Tenho certeza de que está sendo recebido dessa forma porque os outros países, seja Japão, Coreia do Sul, França, Reino Unido e assim por diante, estão pensando: ok, se você quer reclamar, tudo bem, mas definitivamente não vamos enviar nossos navios e nossos homens para morrer em uma missão que é certa. Então isso é o que orem sobre ele. E agora você fala sobre esta manhã com Joe Kent, que era o segundo em comando no escritório do diretor de inteligência nacional, ficando atrás apenas de Tulsi Gabbard. Ele se demitiu e foi bastante enfático em sua denúncia sobre isso. Ele disse que o presidente Trump foi enganado, que os israelenses mentiram para ele, que a mídia americana participou de uma campanha de desinformação, o que significa que foi algo intencional para tentar criar a crença de que havia uma ameaça iminente, quando na verdade não havia.
E você sabe, infelizmente, o presidente Trump sai por volta do meio-dia, quando estava conversando com o líder da Irlanda no Salão Oval, e diz, bem, ele era um bom sujeito, eu acho. Mas estou feliz que ele se foi, porque disse que não havia ameaça vinda do Irã. E sabe, eu não quero alguém assim na minha equipe. Bem, é claro que não foi isso que ele disse. Ele não disse que não havia ameaça, ele disse que não havia uma ameaça iminente, o que faz toda a diferença do mundo. E ele também o presidente Trump não abordou a parte israelense disso. Você e eu já conversamos sobre isso antes. É algo evidente, muito forte nesse sentido. Definitivamente, foram eles que quiseram essa guerra e fizeram tudo o que puderam para coagir o presidente Trump a entrar nela. Ou enganá-lo, nem sei. Quero dizer, pode ter sido de várias formas. Tudo o que sabemos é que eles fizeram muito para influenciá-lo, e conseguiram, porque não há interesses americanos envolvidos aqui. Essa é uma das coisas que Joe Kent mencionou naquela carta. Ele também disse que isso definitivamente não é a América em primeiro lugar, porque não estávamos enfrentando nenhuma ameaça. Então, entrar em guerra contra a Constituição, contra o direito internacional, contra a lei dos Estados, quando não estávamos sendo ameaçados, só leva a uma pergunta: quem se beneficia com isso? E são as pessoas que há muitos anos vêm pedindo que os Estados Unidos entrem em guerra contra o Irã. Claro, isso inclui Benjamin Netanyahu em Israel. Tudo isso junto coloca pressão sobre Trump, porque se ele não conseguir resolver isso militarmente, se não conseguir resolver diplomaticamente, e se o povo iraniano continuar dizendo, mesmo que vocês continuem nos matando, não vamos ceder e não vamos abrir mão do controle sobre o Estreito de Hormuz, então o presidente Trump estará realmente em apuros, porque esse número vai começar a subir. E você mencionou os aliados do Golfo. Não é apenas que o preço do petróleo está subindo, porque as coisas também não estão chegando ao Golfo. Isso significa que os produtos de que esses países do Golfo precisam para sobreviver, comida, água, outros produtos, não estão passando. E eles também não estão ganhando dinheiro, porque estão perdendo dinheiro em grande escala. Então, se eles não têm recursos para se sustentar, além dos ataques que recebem periodicamente do Irã, não poderão manter isso por muito tempo. Eles também vão pressionar Trump. Assim, ele enfrenta a ausência de apoio de nossos aliados europeus e, ao mesmo tempo, a pressão de nossos aliados árabes. E agora ele enfrenta uma descontinuidade dentro dos próprios Estados Unidos. Veja, se isso continuar por muito mais tempo, digamos 1 mês ou 2, e não for possível conter esse preço, e os preços do petróleo e da gasolina continuarem subindo, isso significa que tudo vai encarecer na América. E isso quer dizer que todos começarão a pagar o preço por isso. Eu te garanto, eles não vão olhar com bons olhos para o presidente. Quando a guerra de escolha dele começar a custar caro para cada americano, é aí que até seus apoiadores vão começar a abandonar o barco e a pressioná-lo internamente. É por isso que eu digo que a pressão do tempo está mais sobre Trump do que sobre o Irã. Bem, o que você acha que eles estão discutindo na Casa Branca em termos de soluções militares para encerrar isso? Seria simplesmente intensificar os ataques ao Irã? Você acha realista colocar tropas em solo? Eles poderiam realmente, com força militar, abrir o Estreito de Hormuz? E também, ouvimos falar desses fuzileiros navais chegando, e com base nos números, não parece claro qual é o propósito deles. Eu estava me perguntando se poderia haver uma expansão adicional, algum esforço para controlar partes do leste ou do oeste do Iêmen, porque, até agora, a Arábia Saudita está se mantendo graças ao seu acesso ao Mar Vermelho. Se os Houthis no Iêmen fechassem o Estreito de Bab el-Mandeb, seria o fim do jogo para eles também. Então você acha que poderia haver algum tipo de invasão preventiva do Iêmen? É muito difícil ver qual seria a solução militar aqui, ou que tipo de planejamento seria sequer viável.
Sim, isso é algo no Iêmen. Tentar manter aberto aquele segundo estreito ao qual você está se referindo. Provavelmente é a coisa mais viável que pode ser feita. E uma parte de mim pensa, na verdade uma parte cada vez maior de mim pensa, que todo esse foco na ilha de Karg é basicamente uma campanha de desinformação. Porque eu fico pensando, você não vai enviar aquele meu junto com seus navios de escolta para lá. Quer dizer, é impossível. Você não vai conseguir passar pelo Golfo de Omã, pelo Estreito, pelo Golfo Pérsico, chegar até a parte norte daquilo e ainda ter alguma chance, com apenas esse grupo de batalha, de realmente tomar a ilha de Karg. Quer dizer, é simplesmente impossível. Teria que atravessar esse corredor de centenas de milhas de litoral iraniano e, claro, todos os mísseis, tudo, estariam atirando contra isso. Então nem acho que isso seja possível. Nem acho que essa seja a intenção, porque nossos líderes não são suicidas nem estúpidos. Mas acho que ao dizer a todos que estão indo para lá, talvez eles desçam para cá e tentem tomar algo assim de forma preventiva. Quer dizer, isso é teoricamente possível. Talvez uma força desse tamanho, se chegasse de surpresa, pudesse conseguir tomar o alvo. Mas isso não vai ajudar em nada. Quer dizer, o que você vai ganhar ao fazer isso? Não é como se o Iêmen estivesse restrito a um único ponto no mapa de onde pudessem lançar um ataque. Eles vão lançar mísseis de qualquer lugar, vão lançar drones de qualquer lugar. Isso não vai manter nada aberto, se for esse o caso. Se o Iêmen decidir, ou se os Houthis decidirem que é isso que querem fazer. Então qualquer outra coisa faz ainda menos sentido. Não sei. Temo que isso seja apenas um ato de desespero. Porque você pergunta, do que eles estão falando? Talvez no Pentágono, ou sabe, a portas fechadas na sala de situação da Casa Branca. Quer dizer, acho que eles devem estar arrancando os cabelos, porque não consigo identificar nenhuma opção militar viável que resolva o problema do Estreito de Hormuz ser fechado. Eles têm, como eu disse, mísseis subaquáticos, torpedos, submarinos. Tem as embarcações de ataque rápido, os drones de superfície, os drones aéreos, os mísseis, foguetes e até artilharia de longo alcance que poderia ser mobilizada. Você não consegue eliminar tudo isso, simplesmente não dá. Coisa demais. E fora isso, it's a bang is kemintsnara satsines. Isso também não vai funcionar. O país é grande demais. Quer dizer, você ainda tem o presidente, ele não tem seguido isso. Ele estava andando ao ar livre outro dia, em desafio a tudo isso. Alegadamente, eles eliminaram Ali Larijani, que era uma figura importante. E se isso for verdade, será um grande revés para o Irã. Mas é só um revés, eles vão substituí-lo e seguir em frente com outra pessoa. Quero dizer, as forças armadas deles têm cerca de 500 mil de soldados ativos. E eles poderiam chegar... Eles poderiam chegar a 1 milhão completo, se mobilizassem todos os Basij e todas essas outras pessoas. Eles não têm falta de mão de obra para substituir os que forem perdidos. Quero dizer, eles estão preparados para isso. É isso que acontece em uma guerra. Então não temos munição suficiente para bombardeá-los literalmente até a Idade da Pedra. E toda vez que isso foi tentado na história, as pessoas resistiram. Elas continuam substituindo as perdas e não caem. Não temos bombas suficientes para isso. Já estamos com poucas. Acho que o Gerald Ford está prestes a começar a voltar para casa, se já não começou, porque estava desgastado pela operação na Venezuela antes. Aparentemente houve um grande incêndio a bordo. Não fogo inimigo, mas um incêndio que limitou suas capacidades. Muitos dos tripulantes, pelo que me disseram, agora dormem em catres nos corredores, porque muitos dos compartimentos foram danificados. Agora, ao que parece, o George W. Bush está chegando, mas aí você tem o mesmo problema. Então, como você mantém uma taxa de fogo em uma missão que não está dando certo? Porque eu te digo, os líderes do Pentágono, o general Sênior, o general Kane, o chefe da Força Aérea, o chefe do Estado-Maior do Exército e assim por diante,
Todos esses caras do Corpo de Fuzileiros Navais vão dizer, olha, nós conseguimos cumprir essa missão. Se você nos der a ordem, continuaremos lançando bombas. A Força Aérea continuará disparando mísseis. Mas com que objetivo? Porque, se você não vai levá-los à rendição, tudo o que está fazendo é esvaziar nossos cofres. Porque estou te dizendo, estamos lançando mísseis e despejando munições a uma taxa muito maior do que conseguimos produzi-los. O que significa que, por definição, estamos esgotando os arsenais em nossos estoques, aqueles de que precisaríamos se de repente nos víssemos em outra guerra em algum lugar, por causa da nossa própria segurança nacional. Então, espero que o presidente Trump não seja tão imprudente a ponto de dizer não, continue mandando até eu dizer para parar. E ao fazer isso, colocar em risco nossas necessidades globais, nossas responsabilidades de defesa em todo o mundo, inclusive no próprio território nacional. Quero dizer, a situação pode ficar realmente séria se isso continuar por tempo suficiente. Então estamos com um problema real aqui. Essas são mais ou menos as armas que estão sendo usadas agora. A munição usada contra o Irã. É mais ou menos o mesmo equipamento que, de outra forma, teria ido para a Ucrânia. Acho que os Patriots são um bom exemplo, obviamente. Mas e o restante das armas? São semelhantes ou fazem parte de um outro segmento do arsenal? A maior parte é diferente. Obviamente, os interceptores de defesa aérea, é nisso que Volodymyr Zelensky está mais interessado. O que ele tem tentado conseguir e agora não vai conseguir. Então, se ele achava que receberia mais desses, vai ficar obviamente desapontado. Nós não os temos, não temos para oferecer. Mas muitos dos outros, como os JADAMs e assim por diante, são lançados de aeronaves americanas que eles não possuem, exceto os F-16. E eles têm um número limitado desses, então não acho que tenhamos fornecido isso em grandes quantidades. Mas sabe, até mesmo esses estão começando a diminuir agora. E obviamente nossos mísseis de cruzeiro Tomahawk, embora eu não ache que tenhamos chegado a fornecer esses à Ucrânia. Quer dizer, usamos cerca de 400 nas primeiras 36 horas. Não sei quantos usamos desde então, mas isso foi um impacto bem grande, porque a taxa de reposição é muito menor do que isso. Então isso significa que já começamos a usar parte das reservas também. Agora estamos limitados às chamadas bombas burras ou alguns dos outros mísseis ar-terra, dos quais ainda temos estoques razoavelmente grandes. Mas se continuarmos fazendo isso, despejando tudo neles, tentando explodir coisas e esperando que isso os pressione o suficiente, dá para ver que vamos começar a ficar sem, e eventualmente acabar com esses também, se não fizermos algo diferente. E as tropas em solo das quais ouvimos falar? Quão viável é isso? Quero dizer, isso seria em território iraniano? Porque, veja, o Estreito de Hormuz tem uma costa muito longa, montanhosa e habitada por mais de 90 milhões de pessoas. Quão realista você acha que isso é? Qual seria exatamente a missão, ocupar o território ao longo de toda a costa iraniana? O que exatamente estamos considerando aqui? E com que rapidez isso poderia ser feito? Levaria pelo menos meio ano apenas para reunir a força, treinar as pessoas, equipá-las e deixá-las prontas para agir, porque estamos começando do zero. Não há ninguém lá agora. Não temos uma força desse tamanho. Todo o nosso exército e corpo de fuzileiros navais em serviço ativo juntos provavelmente somam cerca de 475 mil militares ativos. E isso inclui todos, não apenas os combatentes. Seria necessário um exército de algo em torno de 400 mil a 500 mil, apenas, para começar a questionar se isso é sequer uma possibilidade realista. Mas mesmo isso não funcionaria, porque por onde você entraria? Se você olhar por um mapa topográfico do Irã, verá que eles têm uma situação quase inexpugnável. Uma série de cadeias de montanhas cobrindo todo o lado oeste do país. Qualquer ponto por onde se tente entrar,
seja a partir do Iraque, de alguma região do Kurdistão e assim por diante. Talvez até, se de alguma forma fosse possível convencer a Turquia a permitir isso, o que eu nem consigo imaginar. Não há lugar por onde se possa entrar e começar a manobrar em direção à capital. Quero dizer, para onde você iria? Sério, se você olhar para aquele mapa topográfico, seria suicídio, porque ele dá todas as vantagens possíveis à defesa. E mesmo que, digamos, a qualidade dos soldados deles fosse cerca de 1/5 da nossa, o que duvido que seja tão diferente assim, mas talvez seja. Mas quando você os coloca em uma posição defensiva assim, em seu próprio território, onde conhecem o terreno e sabem que estamos chegando, entrando nessa situação, a melhor analogia que posso dar é a luta subindo a bota da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, naquele terreno montanhoso. Foi uma luta sangrenta, um avanço muito lento, com áreas de altas baixas como aquela. E isso foi entre dois grandes exércitos, com milhões de soldados. Se pegarmos nossas tropas agora, despreparadas, sem prontidão, e tentarmos enviá-las para lutar em terra lá, seríamos simplesmente destroçados. Quero dizer, nem conseguiríamos atravessar as montanhas. Eles poderiam escolher onde nos atacar, e mesmo que sofressem muitas baixas, têm a vantagem numérica. Eles têm pessoas que lutariam até a morte em seu próprio território e acabariam simplesmente nos destruindo. E agora que enfraquecemos nosso próprio exército, estaríamos literalmente correndo o risco de destruí-lo, tentando nos enfiar lá para lutar uma guerra que não pode ser vencida. Então, na minha visão, não acho que exista hoje um general com uniforme americano que faria isso de bom grado, mesmo que fosse uma ordem. Acho que você veria como Joe Kent, muitos deles dizendo, não posso em boa consciência fazer isso, é suicídio. Não vou liderar pessoas rumo à morte certa, você vai ter que encontrar outra pessoa ou mudar a missão. Acho que é isso que aconteceria. Então você pode simplesmente descartar essa opção. Isso não vai funcionar, mesmo que as pessoas tentem executá-la. Então o que resta é o poder aéreo. Bem, estamos fazendo isso agora e estamos provando que isso também não vai funcionar. O poder naval já fez o máximo que podia. Nada disso vai fazer o Irã abrir aquele estreito. Portanto, acho que estamos diante de uma situação militarmente inalcançável. E o presidente Trump será forçado, queira ele ou não, a buscar algum tipo de acordo negociado que agora será aceitável para o lado iraniano. E agora, por causa da nossa tolice, eles realmente têm uma vantagem que nunca tiveram antes. Então, última pergunta. Como essa guerra vai afetar as relações entre os Estados Unidos e Israel? Porque se fosse uma guerra rápida, entra e sai, você pensaria que os objetivos dos Estados e de Israel estariam muito bem alinhados. No entanto, em uma guerra longa e arrastada, dá para ver como poderia ser do interesse de Israel enfraquecer o Irã ao longo do tempo, economicamente, militarmente, politicamente, seja como for. Mas em uma guerra prolongada, parece que isso vai muito contra os interesses dos Estados Unidos, especialmente considerando os objetivos definidos na estratégia de segurança nacional de se afastar dessa região. Então, como você vê isso? Quero dizer, há alguma tensão crescente agora entre os Estados Unidos e Israel, se não em nível político, talvez em um nível mais baixo? Como você enxerga essa situação? Sim, estou apenas pensando sobre a sua declaração. Certo. E é aí que eu queria chegar agora, as pessoas como eu e alguns dos meus colegas. Quero dizer, temos batido nessa tecla há muito tempo, dizendo que isso é do interesse de Israel apenas, não do nosso. Estamos sendo arrastados para a guerra deles. Mas no nível público, houve uma redução no número de pessoas e na quantidade de apoio a Israel entre alguns grupos. Entre outros, isso não diminuiu nem um pouco. Continua muito forte. Mas agora, por causa dessa carta de Joe Kent, em que ele disse de forma tão explícita, o que normalmente se diz em silêncio, que houve manipulação israelense sobre o presidente Trump e que nossos interesses não estavam envolvidos, que isso não era América em primeiro lugar, ele é um veterano de combate com 11 missões. Vai ser muito mais difícil descartá-lo do que muitos desses outros.
E agora, quando você vê, a partir, acho, de domingo à noite, já sofremos nos Estados Unidos cerca de 200 feridos em algum grau e 13 mortos até onde sabemos. Isso vai continuar à medida que a situação começar a se expandir. E isso foi depois de, acho, 17 dias na época. É um número bem alto de pessoas atingidas, feridas ou mortas em uma guerra que não é de nossa autoria. Os americanos não vão aceitar tranquilamente muitas baixas que nem sequer estão relacionadas à nossa segurança nacional. E agora que isso veio a público, porque vai aparecer na grande mídia, as pessoas vão ser obrigadas a realmente considerar o que ele disse. E se os dias começarem a virar semanas e as semanas meses, o presidente Trump pode não conseguir sair dessa. Sofremos baixas. O custo para o povo americano agora é generalizado. Todo mundo está pagando mais por tudo e há sofrimento financeiro para todos. As pessoas vão começar a olhar para isso com ainda mais atenção. É aí que talvez comecemos a ver uma degradação significativa no apoio. E então Trump pode começar a ser pressionado a realmente se distanciar disso. Ainda não aconteceu, mas acho que esse dia está chegando. É bem, quando você vê pessoas como Joe Kent desistindo ou renunciando, mesmo tendo sido escolhido por Trump por causa disso, acho que isso causa um alvoroço. Mas então algumas das respostas vindas da Casa Branca, por exemplo, Karoline Leavitt, não tenho certeza se estou pronunciando certo, a porta-voz da Casa Branca, ela veio a público e disse que, Ben Shapiro acha que isso foi uma guerra corajosa do presidente. Quero dizer, a aparência disso. Inadparecida. Isso é uma coisa estranha de ser aí dizer, cara. Logo essa pessoa. Não, mas é meio que sabe. É como se você tivesse um porta-voz de Israel. Você tem o Ben Shapiro, que tem um microfone e fala muito. E você tem o Joe Kent, um veterano de combate com 11 missões, que aliás perdeu a esposa em ação na guerra do Iraque e serviu este país com grande distinção. Então, em quem você vai acreditar entre esses dois? Quero dizer, estou apenas perguntando. Essa é uma pergunta que eu faria a qualquer uma dessas pessoas. Eu perguntaria a Karoline Leavitt. Não pega bem de jeito nenhum. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo. Desculpe por isso. E obrigado por me dizer, Gracie. Appreciate it.